Nós estamos hoje começando a nossa oração, levando a Deus em oração para nós iniciar a nossa mensagem de toda segunda-feira. Eu e você, nós estamos juntos. E eu lhe convido, quando você ouvir esta oração, você orar juntamente comigo. Vamos orar. Apresente tudo o que você precisa do Senhor nas mãos dele, que ele é fiel e poderoso. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, para que tu venha me usar nesta oração, para que, meu Pai, esta oração possa alcançar aquele que precisa de um milagre, para que as tuas mãos possam se estender sobre a minha vida, para que tu venha me fortalecer na força do teu poder, para que não venha ser eu, mas venha ser o Espírito Santo que vai me usar agora, com poder e sabedoria do céu, porque de mim mesmo eu nada tenho, nada sou, mas com o teu Espírito em todas as coisas eu sou mais do que vencedora por ti que morreu naquela cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Então, meu Pai, tu está vivo em nosso meio para nos glorificar e exaltar o teu nome, Pai, que vive e que reina para sempre. Nas tuas mãos está a minha vida, nas tuas mãos está a vida do meu filho. Eu entrego ele nas tuas mãos para tu abençoar e dar vitória. Te apresento esta casa onde nós habitamos em tuas mãos, para tu nos proteger, nos guardar e nos abençoar. E te apresento, meu Deus, cada lá onde esta oração vai chegar, que o anjo do Senhor entre com a vitória. Cada vida que vai ouvir esta oração, sinta o renovo do Senhor, as forças revigoradas pelo Espírito Santo de Deus. Sinta a vitória sobre a sua vida, sinta a saúde do céu entrando sobre o seu corpo. Meu Deus, passa as tuas mãos com fogo do teu poder na cruz da cabeça deste povo, a planta do pé de cada vida que vai ouvir esta oração. Tire toda a enfermidade do corpo do teu povo, as dores que está na junta, nas colunas, nas medulas, nos nervos, no joelho, na coluna, passe as tuas mãos agora, cicatriza essa enfermidade que está no corpo do teu povo, problema na respiração. Meu Senhor, tu tem poder de repreender os vírus da gripe, Pai, porque tu és o nosso médico. Problema, Senhor, nas audição, nas visão, tu és o nosso médico e eu creio que tu tem poder. E se nós tiver fé, nós vamos receber do Senhor a vitória. Em nome de Jesus, todo espírito depressivo, ansiedade que estiver localizado nessas mentes, vai colocando as tuas mãos e repreendendo agora todo o mal deste corpo. Em nome de Jesus, vai saindo todo caroço, todo tumor, todo vírus que atingiu essas vidas, caia por terra agora, em nome de Jesus. Sustenta, meu Senhor, levante o cansado e abatido, dê força àquele que não tem mais força, visite aquele que está paralisado em uma cama, não pode levantar, mas o teu anjo vai chegar até ele com a força e com a fé. Aquele, meu Senhor, aqueles que andam em cadeira de roda, ajuda essas vidas vencer, meu Senhor. Jesus, entre dentro de cada lado, abençoando tuas filhas, teus filhos, abençoando os filhos, dando a proteção, dando livramento, a mãe que tem clamado pelos seus filhos. Que o anjo do Senhor chegue aonde ela está com a certeza da vitória, porque tu és a verdadeira vitória. Em nome de Jesus, resolva todas as causas dos teus filhos, eu entrego todos nas mãos de um Deus fiel e poderoso e verdadeiro. Aquele que chora, Pai, enxuga dos olhos as lágrimas, porque tu tem poder. Ajuda o teu povo a vencer os desertos. Prepara a mesa no deserto para o teu povo se alimentar. Prepara caminho no deserto para o teu povo sair do deserto. Ajuda eles, porque tu pode até preparar e permitir
enchi o deserto, mas tu não deixa o teu povo só, porque tu és fiel. E assim, meu Senhor, eu te apresento todas as vidas que têm me assistido. Você que vai me assistir pela primeira vez, todas as vidas que está escrita nesses canal, e você que vai se inscrever, que o anjo do Senhor lhe dê vitória, recompensa do Senhor. Visite, meu Senhor, os que estão longe, os que estão perto, aqueles que estão nas chácaras, nas fazendas, que tu alcance aqueles que sofrem, aqueles que precisam de um socorro, de um milagre, porque tu és o Deus do milagre. Então dê a vitória para a tua filha, para o teu filho, fortalece na força do teu poder aqueles que agora estão dentro de um ônibus, dessas pistas, aqueles que estão viajando, aqueles que já estão voltando, que o anjo do Senhor seja a proteção dessas vidas. Eu entrego nas tuas mãos esses motoristas de ônibus, esses motoristas de caminhão, meu Pai, que os teus anjos seja a proteção, aqueles que estão nessas pistas, meu Deus, nenhum carro, nenhuma moto, que o anjo do Senhor seja a proteção dessas vidas, aqueles que trabalham o dia todo, meu Deus, na direção de um carro, seja a tua proteção dessas vidas, dê a vitória, livra dos acidentes, leve essas vidas aos seus destinos em paz. Eu entrego também esses aviões, quando eles saírem desses aeroportos, Pai, põe as tuas mãos por baixo desses aviões, levando essas vidas aos seus destinos em paz. Meu Deus, aquelas vidas, aqueles policiais que saíram daqui do Brasil para ajudar aquelas vidas ali naqueles terremotos, que tu seja com eles ali, que tu leve, assim como tu levou eles em paz, traga eles debaixo das tuas mãos e abençoa, meu Senhor, aquele lugar aonde aconteceu aquele terremoto, meu Deus, aquelas vidas que estão ali trabalhando voluntariamente, aqueles que estão mandando, meu Deus, ajuda, que o anjo do Senhor esteja ali, porque tu és fiel, aquelas vidas que saíram daqueles escombros ali com vida, seja tua restauração, em nome de Jesus, ajuda e abençoa aquele país, e assim, meu Pai, visite, meu Senhor, aquele país, onde é guerra, meu Pai, todo dia, tenha de misericórdia, eu entrego nas tuas mãos poderosa, tenha de misericórdia daquelas vidas, e assim visite aquele lugar onde, ali aquele país, onde não tem o pão de cada dia para aquelas crianças, mas tu, Senhor, tem poder de agir, Senhor, com a tua providência, visite, meu Senhor, todos que precisam de ti, aqueles que necessitam, visite os hospitais, entre com providência naquelas vidas que estão internadas, aquelas que estão como acompanhante, ajuda essas vidas a vencer, que não é fácil, visite, meu Senhor, aqueles que estão em UTI, meu Deus, respirando por aparelho, mas tu tem poder de entrar ali e mudar a história, porque tu és fiel, aqueles que estão em posto de saúde, esperando uma consulta ali naquelas filas, entre com providência, visite os médicos, Senhor, os enfermeiros, eu entrego essas vidas nas tuas mãos, eu entrego aqueles que estão se recuperando de operação, aqueles que vão, Senhor, operar ainda, que estão esperando, entre com providência neste dia, nesta semana, Pai querido, visita aqueles que vão fazer tratamento, aqueles que estão fazendo, meu Senhor, aqueles tratamentos para matar aquela enfermidade, meu Deus, tenha de misericórdia, ajuda teus filhos, entre com a vitória, Pai, tu és fiel. E nesta hora, Senhor, eu quero te apresentar nas tuas mesas, colégios, os professores, diretores, coordenadores, as vidas que entram nesses colégios para estudar. Meu Deus, entre com essas vidas. Te apresento, meu Senhor, essas creches, onde suas mães, seus pais deixam seus filhos ali e vão trabalhar. E o anjo do Senhor guarde essas crianças. E, meu Senhor da glória, visite essas casas de recuperação, onde está aquelas vidas lutando para se recuperar, ajuda essas vidas, Pai, dê a vitória, e aqueles que estão nas lideranças dessas casas de recuperação, que não é fácil, meu Deus, que aquele que luta pela libertação do outro, Pai, aquela casa onde fica aqueles idosos, vai lá, Senhor, dê a vitória para aquelas vidas, e assim, meu Pai, eu te apresento em tuas mãos aqueles hospitais de criança, onde é só criança ali internada, e os desesperos das mães, sem saber
saber o que fazer pelos seus filhos. Ajuda essas mães a vencer, que elas recebam a força do Espírito Santo. Senhor da glória, tu és fiel. Te apresento também, Senhor, aqueles lugares aonde se acabaram com aquelas enchentes, que o teu anjo entre com a vitória. Aqueles que perdeu tudo e perderam o seu ente querido, o desespero é grande, mas ajuda essas vidas a vencer, Senhor da glória. Eu entrego nas tuas mãos esta humanidade, este mundo. Meu Deus, só tu sabe como trabalhar, como agir, como fazer. Abençoe as igrejas da face da terra, os pastores, todos aqueles que pregam a tua palavra, todos aqueles que têm compromisso contigo. Abençoe, meu Deus, tuas filhas que estão aqui sempre me assistindo. Leve a vitória, resolva as causas dela. Leve, Senhor, um milagre para todos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, meu Deus. Quero saudar todos vocês com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Sou grata a Deus pela vida de todos que têm me assistido, por você que vai me assistir. Que o anjo do Senhor leve até você a vitória do Senhor, por você que está inscrita nesse canal. Sou grata a Deus, irmãos, porque nós passamos um final de semana na presença do Senhor. Porque mesmo que você e eu, outros demais, não tenham ido para a casa do Senhor por algum motivo, mas nós estamos na presença do Senhor, sim, porque nós serve a Ele. E aonde quer que nós estamos na presença de Deus. Então, quero agradecer a Deus, porque segunda-feira nós aqui estávamos e hoje nós estamos novamente. Eu sei que da segunda para cá aconteceu muita coisa, mas eu e você estamos aqui. O Senhor nos deu força, nos restaurou e nos fez nós vencedor, porque nós estamos aqui. Às vezes eu vou falar com alguém que está até chorando. Aconteceu algo na sua vida, no meio da sua família, algo inesperável. Você não esperava. Porque nós não esperamos, né, irmãos? As coisas acontecer. Nós só esperamos coisa boa. Mas às vezes acontece coisa que não é tão boa. Deus permite acontecer algo nas nossas vidas para que nós venha se levantar e buscar mais ao Senhor. Porque muitas das vezes, quando acontece algo nas nossas vidas, nós pensamos que é o fim de tudo. Mas às vezes é um trabalhar do Senhor. É o recomeço, um recomeço de Deus nas nossas vidas, na sua vida. Então passe pela prova, confiando que Deus é fiel. Porque eu sempre estou vendo que os cristãos estão tudo passando por uma peneira, estão tudo passando por luta. Quando não é de um jeito, é de outro. Quando não é um vento que sopra de uma maneira, é de outro. Mas o que é isso? É a vinda do Senhor que se aproxima. Nós sabemos que a qualquer momento Jesus está vindo buscar a igreja dele. E ele está permitindo, muitas das vezes Deus permite eu e você passar, para nós saber que nós não somos nada. Quem é tudo é o Senhor. Então, quando nós estamos na presença do Senhor, nós passamos até pela prova, agradecendo, sabendo que a vitória vai chegar. Porque a nossa vitória vem do Senhor. Aí você fala, irmã, você não sabe o que eu passo. Você não sabe, você também, meus queridos irmãos, irmãs, não sabe o que eu passo. Às vezes você veio aqui, você diz, aquela irmã prega tanto, fala tanto, ela não passa luta. Irmãos, não tem um cristão na face da terra que não passe luta. Todos nós passamos por momentos difíceis. Agora, quando nós serve a Deus com sinceridade, as lutas para nós ficam pequenas, porque nós sabemos que a vitória vai chegar. E quando nós olhamos para nós e vê que nós não estamos retos, servindo ao Senhor como Ele quer, nós vamos na casa do Senhor, nós reconcilia com o Senhor, nós pede perdão a Deus. Eu quero dizer para vocês, irmãos, eu já passei uma luta grande na minha vida, várias lutas eu tenho passado, mas eu já passei uma luta tão grande que todo dia eu estava ali, toda vez ali na Santa Ceia, dizendo, Senhor, eu quero me reconciliar, falava ali com os irmãos, eu quero me reconciliar, e ali todo dia eu ali estava de joelho me reconciliando para não tomar a Santa Ceia indignamente. Mas quando foi um dia, o pastor olhou para mim e disse, irmã, por que que todo dia da Santa Ceia você pede, você reconcilia com o Senhor? Eu digo, irmão,
É porque eu tenho muito medo de tomar Santa Ceia indignamente. Então, tô passando por uma adversidade muito grande. Aí eu vejo que todos os meses eu preciso me reconciliar com o Senhor. Então, todos os meses eu me reconciliava. Eu não olhava para ninguém dizer, ela está em pecado, ela pecou. Eu não olhava para isso. Eu olhava era para a minha vida diante do Senhor. E você sabe o que é aquele que o meu pastor falou para mim? Irmã, pois a partir de hoje, por essa causa, a irmã não peça mais oração por essa causa, que a irmã não está em pecado não, a irmã está passando por essa situação. Aí eu olhei para o meu pastor, eu falei, é mesmo, pastor? Ele disse, irmã. Eu digo, então, irmão, muito obrigada. E a partir dali eu fui reconhecer mais aquelas reconciliação que eu fazia com Deus, serviu para mim vencer. Porque eu fui aprendendo a ter maturidade e aprendendo a servir a Deus. Então hoje, irmãos, eu vejo um povo difícil de ir na igreja e reconciliar com Deus. Pois eu não, irmão. Na hora que eu vejo qualquer coisa, que eu estou numa grande luta, eu já vou lá e digo, irmãos, eu quero me reconciliar, porque eu estou passando uma luta aqui muito grande e eu vou me reconciliar, começar daqui para frente, porque às vezes a falta está em mim. Então, irmãos, é bom quando nós reconhecemos que nós precisamos reconciliar com o Senhor. E ali eu venci. Sim, Deus me fez vencedora naquela luta pelaquelas reconciliação. Então, irmãos, quando você vê que você precisa reconciliar, não se envergonhe. Não olhe para o que ninguém diz para você, não. Porque aqui alguém pode até dizer, ela pecou, ela fez isso, ela fez aquilo, e mesmo que nós tenhamos pecado. Bom é quando nós reconhecemos o nosso pecado e reconciliamos com Deus. Porque não vamos se importar com o que ninguém diz, sabe por quê, irmãos? Ninguém vai lhe dar salvação, ninguém vai lhe ajudar na hora da sua luta. Tem luta que alguém pode até te ajudar, mas tem luta que é você e Deus. Então essa minha luta era eu e Deus. Só Jesus sabia como era que eu entrava naquela igreja, como era que estava o meu coração. Mas através daquelas reconciliação, Jesus renovou a minha força e hoje eu estou aqui testificando para você. Bom é nós reconciliar com o Senhor quando nós vê que precisamos reconciliar com Deus. Bom é nós chegar diante do Senhor e dizer, Deus, eu nada sou, apenas sou pecadora. E um vaso que tu quebra na hora que quer e faz um vaso perfeito. Então não se envergonhe de você olhar que você pecou, fez alguma coisa e reconciliar com Deus. Porque aqui alguém pode até olhar para você com um olhar diferente, mas o Senhor naquele dia, ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, porque ele viu sua perseverança, ele viu que você lutou para estar na presença do Senhor, porque falho nós somos, irmãos, pecador todos nós somos, mas às vezes é muito difícil você estar passando uma luta e você dizer, eu preciso me reconciliar, e você reconciliar, não, você diz, mas eu não sou, mas por quê? A gente fala tanta coisa, mas porque eu passando por isso, acontecendo isso, não, irmãos, não diga nada, vá na casa do Senhor, reconcilie com o Senhor, diga, Jesus, eu vou começar de hoje para frente. Eu sempre falava assim, eu vou começar de hoje para frente, mas eu não vou tomar cedo, meu Deus, indignamente. Eu não vou tomar o corpo do Senhor para minha condenação, nem para uma morte, porque a palavra de Deus diz que dorme, morre, mas é morte espiritual, um sono que não levanta, porque quando nós tomamos a ceia do Senhor indignamente, nós morremos uma morte espiritual. Nós não tomamos a Santa Ceia para que nós sinta a presença do Espírito Santo, porque nós estamos tomando em pecado. Então, irmãos, tenha medo de tomar a Santa Ceia do Senhor em pecado. Não tome a Santa Ceia, porque de primeiro eu quero lhe dizer que tinha aqueles cultos, aonde os cristãos ali, aí eu sou acostumada desta maneira, eu sou acostumada desse jeito, quando tinha aquele culto antes, na sexta-feira, a Santa Ceia sábado, aqueles irmãos chegavam ali na frente, irmãos, eu estou pedindo oração, porque amanhã é a ceia, e eu preciso participar do corpo do Senhor, não para a minha condenação, e ali aqueles irmãos reconheciam que um mês poderia ter havido pecado, e ali pedir oração, e hoje nós não estamos vendo mais isso, hoje nós não estamos vendo mais isso. Hoje eu olho e digo, meu Deus, hoje não tem mais pecado, né? Todo mundo se santificou, mas eu reconheço o meu pecado. Na hora que eu vejo que não está certo, eu digo, eu quero me reconciliar. Eu já falo que quero me reconciliar mesmo.
Eu já falo isso, eu já me reconcilio. Eu digo, aconteceu algo? Às vezes até não aconteceu, às vezes eu sinto, não, um mês é muito grande, é muito tempo, eu posso ter pecado por alguma coisa, eu vou me reconciliar com Deus, porque eu tenho medo de tomar a ceia do Senhor indignamente. Tenha medo também de você tomar a ceia do Senhor indignamente, para nós crescer espiritualmente, porque quando você reconhece que você não pode tomar, não é você ficar sem tomar a Santa Ceia. Você pode até ficar por algo que aconteceu, uma enfermidade, você não foi, mas não é você ficar. Você pecou, aconteceu algo, não fique sem tomar a ceia, porque a Santa Ceia é um renovo espiritual na sua vida. Então você reconcilia, toma a Santa Ceia e prossegue. Não fique sem tomar a Santa Ceia, porque você vai ficando um mês, você vai ficando 2 meses, 3 meses, e quando dá fé você não sente mais aquele desejo de você tomar a ceia do Senhor. Então reconcilie e tome a Santa Ceia, porque Deus perdoa quando nós reconhecemos os nossos pecados. E bom é nós olhar para nós e ver que nós não somos santos, irmão. Nós somos falhos. Por isso que eu faço. Eu sempre me reconcilio por isso. Porque eu vejo que não sou santa, sou falha, sou pecadora, peco. Então, irmãos, bom é nós reconhecer. Mas hoje nós estamos vendo nas igrejas que não tem mais, é muito difícil. A gente vê e eu acho que não vê mais. Só se na sua igreja você ainda vê alguém olhar e reconhecer o seu erro. Porque a gente vê as igrejas hoje, o povo toma a Santa Ceia de toda maneira, não tá nem aí para nada, mas ainda tem aqueles cristãos que reconhecem que é pecador e recebe do Senhor a força para ir na frente e pedir perdão. Porque quando nós temos o Espírito Santo de Deus, ele fala em nossos corações, em nossa mente, e eu sempre estou falando aqui. Nós não faz o que quer. Se eu fizesse o que quer, eu já falei, vou falar de novo. Não estava aqui falando do Senhor para vocês. Então, estou falando aqui porque que eu me reconcilio quando reconheço que estou falha. Eu me reconcilio com Deus quando eu reconheço que preciso. Não é porque ninguém fala, nem... você... Não, é quando o Espírito Santo que habita na minha vida fala comigo, eu me reconcilio. E é por isso que eu estou tendo essa oportunidade de falar de Jesus para você. Porque eu me reconcilio quando reconheço os meus pecados. Então, se nós não tivermos este dom, nós não temos como falar do Senhor. Porque para nós falar de Deus, nós precisamos reconhecer que somos um pecador. Somos pecadores, irmãos. Estou sujeito a pecar, você. Mas bom é quando nós reconhecemos o nosso pecado. Nós não deixa o sol se pôr. Nós na ira, nós pode até se irar, só não pode pecar. Então nós somos falhos, estamos na terra, estamos sujeitos a isso tudo. Mas bom é quando nós reconhecemos. E quando nós reconhecemos as nossas falhas, o Senhor olha para nós, nos dá vitória. Porque Ele vê que nós quer mudar. Mesmo nós praticando algo errado, Ele vê que nós quer mudar. Então, se esta palavra vai chegar até você e você precisa fazer uma reconciliação com o Senhor, faça, irmã, não se envergonhe. É melhor você se envergonhar aqui do que naquele grande dia. Aqui tudo é passageiro, lá eternamente. Se essa palavra vai chegar ao seu coração, que você fez algo que está escondido, Deus está vendo. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Você pode até esconder para o mundo, mas para Deus você não esconde. O pastor não sabe, a igreja não sabe, mas você está fazendo tudo que não agrada a Deus, mas Ele está te vendo. Ele te vê, e se Ele está me usando para me falar hoje de reconciliação, é porque essa mensagem vai chegar em alguém que precisa reconciliar, que precisa falar o que fez errado. Irmão, isso não é feio. Feio é você chegar naquele grande dia e você receber a grande palavra amarga do Senhor. Então, feio é você chegar naquele grande dia e você sofrer eternamente. Não é feio você reconhecer o seu pecado e reconciliar, embora que alguém lhe zombe, não diga nada. Mas confie no Senhor, que Ele te perdoe e Ele te faz um vencedor. Que Deus leve esta mensagem para você, que precisa ter um coração que tem força e fé de reconciliar. Porque pecado é assim, você peca hoje, você sente um temor muito grande. Mas quando você peca amanhã, o temor já é pequeno. Quando você peca depois, o temor já é mais pequeno. Aí você se considera no pecado que o temor já acabou. Mas não deixe esse temor do pecado acabar na sua vida. Sempre
tenha o temor de Deus, tenha medo de pecar, porque o pecado nos conduz a uma vida de sofrimento. Mas a santidade com o Senhor nos conduz a uma vida de eterno gozo celestial, morar nas mansões com o Senhor Jesus. Isso, se nós for olhar, irmão, eu me reconciliava, era todo dia, porque às vezes eu digo, Senhor, tem que me reconciliar, nunca mais me reconciliei, eu preciso me reconciliar, porque se você for pensar, irmãos, o que Deus tem preparado para nós é coisas lindas demais. Então não se envergonhe do mundo, não se envergonhe da humanidade, se envergonhe de Deus, porque Ele vê o que você fez e Ele quer que você confesse. Então, aquele que confessa e deixa, alcança de Deus a misericórdia. É assim que Deus faz. Então, irmão, eu quero dizer para vocês que sempre estão comigo aqui me assistindo, para você que vai me assistir, para você que persevera e sempre está pronto a reconciliar com o Senhor. A palavra de Deus que Deus me deu foi aqui em Lucas 17. Nós vamos ler do versículo 12 ao 19, que diz a palavra do Senhor. Capítulo 17, versículo 12 de Lucas diz: E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, e mostrai vós aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? Aonde está os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, irmãos, nós vimos aqui, o que eu estou falando é a verdade. A palavra de Deus diz que Deus curou 10 leprosos. 10 homens estavam com aquela lepra, e você sabe da história, que naquele tempo os leprosos, eles não podiam estar em sociedade, eles eram assolados, mas eles viram o Senhor que ia passando. E aqueles homens levantaram e em alta voz gritaram, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Ali Jesus curou a lepra daqueles homens. A palavra de Deus diz que ele disse: vai, mostra para os sacerdotes. E aqueles homens foram, quando viram, estava limpo. Então era 10 que recebeu do Senhor o milagre. Mas uma apenas voltou para glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor. Jesus pergunta para aquele homem que era samaritano, igual aquela mulher naquele rio que ela estava falando ali naquele poço, ela era samaritana também. Então ele era samaritano, não era da linhagem do povo de Deus, do povo ali daquele tempo. Mas aquele homem voltou para glorificar a Deus, para agradecer o que Deus tinha feito na vida dele. Jesus fala para ele: mas não era 10 os limpos? E aonde estão os 9? Porque os 9 se acharam curados, se acharam limpos e foram praticar os seus próprios deleitos. Mas aquele reconheceu do milagre do Senhor. Ele reconheceu que o que Deus fez por ele, só Deus poderia fazer. Ninguém poderia fazer. Então ele foi agradecer a Deus por aquele milagre. Quantas vezes, irmãos, Deus tem lhe curado, Deus tem feito milagre. Quantas vezes Deus tem lhe levantado de tanta enfermidade e você não dá o seu testemunho, você não fala para ninguém nem que Deus lhe curou. Deus às vezes usa alguém, fala com você recebe a cura, você não dá o testemunho. Aí nós estamos se comparando com aqueles 9 que não voltou para glorificar a Deus. Mas quando nós fala do nosso Deus, quando nós damos o testemunho daquilo que nós recebemos, nós estamos glorificando a Deus, irmãos. Fale dos feitos de Deus na sua vida. Se Deus lhe curou, às vezes alguém pode até olhar e dizer: mas o milagre foi pequeno, mas para você foi grande. Então testifique dos milagres. Fale que Deus cura ainda.
Fale que Deus quer curar também ainda a lepra que está no seu corpo. Eu não sei que lepra é, mas Deus sabe. Às vezes é uma lepra diferente daqueles homens. É uma lepra de um tumor que surgiu, é uma lepra de uma enfermidade, é uma lepra de um problema tão sério que surgiu na sua vida, que só Deus pode lhe dar vitória. E Ele lhe dá porque Ele é fiel, só que quando Ele lhe dá, você esquece. Às vezes você está enfermo, faz muito voto, propósito com Deus, mas quando você recebe a vitória, você esquece de tudo que Deus fez por ti. Você vai para o mundo, vai para os deleitos que o mundo oferece, esquece da obra que Deus fez na sua vida. Porque foi assim no passado com aqueles 10 homens. Mas no mês sempre tem um para agradecer. Mas você vê como é pouco, era 10, mas só um agradeceu. Você vê como é pouco o povo que não tem vergonha de reconciliar com o Senhor? É pouco demais. Aqueles que voltam e agradecem, é pouco porque foi assim. Mas seja um desses que você dá o seu testemunho de tudo que Deus faz, embora que o povo diz, ah, mas essa mulher, esse homem dá tanto testemunho. Não importa, fale os feitos do Senhor, glorifique a Deus com seu milagre, com a sua vitória, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor, fale o que Deus tem feito por você, seja aquele leproso que voltou para agradecer, porque quando nós agradece a Deus, nós dá o nosso testemunho, nós reconcilia com o Senhor, nós recebe de Deus a força e a fé para nós vencer. E o Espírito Santo habita em nossas vidas. Quando nós agradecemos, quando nós testifica dos milagres do Senhor. Então seja um desses, seja aquele leproso que voltou para agradecer. Peça ao Senhor e diga para Ele, se tu me der, eu vou testificar. Muitas das vezes, não é para você testificar, dar o seu testemunho só em uma igreja, não. É em toda igreja que você chegar, você tem que falar que Deus faz, que Deus fez na sua vida. Porque tem coisa que você tem que falar só uma vez na igreja, mas às vezes o milagre é tão grande que você tem que falar em todas as igrejas que você for. Você tem que estar sempre dizendo, Jesus me curou, Jesus me tirou do calabouço, Jesus me tirou do deserto. Fale o que Deus tem feito. Às vezes até você está passando por essa situação porque você não gosta de testemunhar dos milagres de Deus. Mas quando você passar a testemunhar do milagre do Senhor, você vai ver como é bom você contar para outra pessoa que está passando por a mesma situação e ver o seu testemunho aumenta a sua fé. Eu não sei se eu já falei aqui, eu já fui curada de uma dor muito forte que eu tinha no meu joelho na minha igreja, pelo testemunho de um irmão. O irmão deu testemunho que estava com aquela dor no joelho e ele foi dando testemunho e o anjo do Senhor foi me curando e eu estou curada pelo testemunho do irmão. Então, muitas das vezes, ele quer que você testemunhe do milagre. Às vezes, o testemunho do irmão aumenta a fé do outro e assim vai levando a palavra do Senhor. Que Deus possa abençoar todos vocês com esta palavra, que o anjo do Senhor possa falar mais alto ao seu coração e você vê se o Espírito Santo que me usou está falando com você. E se tiver, irmãos, irmãs, pegue e faça o que Deus está mandando você fazer. Que eu creio que você não se arrepende. Se você reconciliar, se você contar os milagres de Deus, porque 9, 10 foram curados, mais um agradeceu, os outros foram praticar. Você já viu aquelas pessoas que estão enfermos e a gente ora por eles faz voto, faz tudo, mas quando eles ficam curados, eles não vão nem na igreja agradecer, eles vão para o mundo fazer tudo o que eles faziam. Tem essas pessoas, pois é como aqueles 9 leprosos que não voltou para glorificar a Deus. É como aqueles 9 que não voltou para dar honra e a glória ao Senhor. Mas eu creio que você não é desta maneira. E se você foi até aqui, quando você ouvir esta palavra, você vai querer ser igual aquele leproso que voltou para agradecer. Em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe, que o anjo do Senhor fale mais alto ao seu coração. Todas as vidas que ouvir esta palavra, receba do Senhor a força e faça o que Deus quer você fazer. Vamos orar em agradecimento, porque essa mensagem, essa palavra
é para lhe ajudar. Eu faço esse trabalho aqui, esta mensagem, é para lhe ajudar. É para levar Deus em oração, levar esta mensagem para ela falar ao seu coração, para que você tenha força e fé. Então eu faço prego esta palavra aqui para lhe ajudar. Comece em oração, termine em oração, para Deus te alcançar com a vitória, com a força do que vocês todos sejam vencedor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, eu te entrego nas tuas mãos e eu creio, Senhor, que esta mensagem vai falar com muitas vidas. Quem vai ouvir esta palavra, porque esta mensagem não é de mim, mas é do Espírito Santo. Então, pronto, pranho, meu Pai, esta mensagem em cada mente, em cada coração, e cada um possa reconhecer e ver como é que está diante do Senhor e eles possam se humilhar, pedir perdão, se reconciliar com Deus, aqueles que precisa confessar, que o Senhor possa tocar e possa acontecer milagre nessas vidas. Todas as vidas que tem me assistido, você que vai me assistir, todas as vidas que está escrita nesse canal, você que vai se inscrever, que esta mensagem chegue até você e você ouça o que Deus tem me usado, em nome de Jesus. Todas as vidas que eu tenho orado por eles aqui, meu Pai, eu entrego todos nas tuas mãos, para tu resolver as causas da vitória, abençoar com as tuas mãos pura, santa e verdadeira. Visite esses policiais que trabalham em prova da humanidade. Eu entrego eles nas tuas mãos. Tua filha, Senhor, que está ali, meu Deus, trabalhando. Mas o Senhor é maior para abençoar teus filhos, aonde quer que eles estejam, aqueles que são policial e aqueles que não são. Também, Senhor, eu te apresento em tuas mãos. Todos aqueles que crêem em ti e esperem em ti a vitória. Leve a vitória. Assim como tu falou para aqueles homens leprosos, a tua fé te salvou. Então é através da fé. Aumente a fé daquele que está pouca, a sua fé, pelas lutas, pelo choro, pelo sofrimento que tem passado. Sua fé está pequena, mas o Senhor tem poder de aumentar sua fé e você receber a cura, você receber o milagre, receber a vitória do Senhor. Pai, eu entrego todos nas tuas mãos, todos que vão ouvir esta mensagem, receba do Senhor a força e a fé. Eu entrego este presidente em tuas mãos, sua família, aquele Congresso Nacional. Eu entrego nas suas mãos poderosas, aqueles deputados. Pai, eu te apresento, meu Senhor, os governos, os prefeitos nas tuas mãos, as autoridades, os administradores das cidades. Eu entrego todos nas tuas mãos. Alcance com a vitória. Dê a força e a fé e a cura. Dê, Senhor, desejo de nós te servir com sinceridade, para nós ter força e fé para levar o teu ID, porque para isso nós precisamos te servir com sinceridade. Em nome de Jesus, que o anjo do Senhor fale mais alto em sua vida, em sua mente, no seu coração, e receba do Senhor tudo que ele tem preparado para os fiéis, para aquele que serva a ele com sinceridade. Que Deus leve esta palavra para aquele que precisa aceitar o Senhor e eles possam aceitar. Visite cada jovem. Eu entrego os jovens das tuas igrejas nas tuas mãos. Os jovens que estão neste mundo. Que o anjo do Senhor leve até a ele a vitória, a libertação. Visite os adolescentes, todas as crianças da face da terra. Seja protegida pelo Senhor. Que a mão de Deus alcance todos com as bênçãos celestiais. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Que Deus possa abençoar todos vocês. Tenha uma semana de bênção e de vitória. Quem sabe se esta semana não for a semana que Deus preparou para lhe abençoar e lhe dar vitória. Segunda-feira, se Deus quiser, nós vamos estar aqui junta novamente, Deus me usando da maneira dele. Em nome de Jesus, para sempre, porque Deus é fiel. Receba todos o meu abraço e a paz do Senhor. Amém, meu Pai.